no Rio. Augusto, eu vejo muito agora, evidentemente, a exaltação da Marielle, mas junto, como a gente está falando aqui, a exaltação de certas bandeiras políticas. Certo. Como a gente é crítico político também, a gente precisa distinguir, mesmo nesse momento, essas coisas, porque nós não coadunamos com todas as ideias do partido dela. Cada um aqui, obviamente, tem as suas opiniões. Sim. Mas eu vejo, assim, a exaltação da agenda, em vez da exaltação da pessoa. Então, defensor dos direitos humanos, da igualdade, isso vem muitas vezes sem nuances. E eu queria falar sobre esses aspectos específicos agora, sem tratar diretamente do assassinato. Perfeito. Porque, por exemplo, direitos humanos, assim como intervenção, a palavra, assim, você é contra ou a favor de direitos humanos. Bom, direitos humanos é uma coisa que tem uma carga positiva, que as pessoas em geral são a favor. É igual você perguntar assim, você é a favor ou contra a liberdade? Pô, sou a favor da liberdade. Agora, você é a favor da liberdade de bandidos? Bom, aí não, né? Claro. Bandido tem que ser preso. Então, a questão é a seguinte nesses debates, porque senão ficam essas palavras vazias. O que esse pessoal chama de direitos humanos? Porque, por exemplo, a Assembleia Legislativa lá do Rio de Janeiro, eu escrevi a respeito na época, aprovou um vale-transporte para parentes de detentos, de presos. Então, familiares daqueles criminosos recebiam vale-transporte para visitá-los na cadeia. Quem é que financia esse vale-transporte? Nossa. É o pagador de imposto, que é o quê? Vítima dos criminosos. Então o sujeito é assaltado, o sujeito é assassinado, entendeu? E os parentes da vítima, que foi morta pelos criminosos, não ganham vale-transporte para ir visitar no hospital, não ganham vale-transporte para ir visitar no cemitério, mas o parente do criminoso ganha. E isso foi aprovado na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, com orientação de voto a favor do Marcelo Freixo, do PSOL, líder do partido, da Marielle, que morreu. Então, isso faz parte de direito humano, por exemplo? Aí, obviamente, eu tenho de ser contra. Porque eles usam palavras bonitas e tal, mas para acobertar muitas medidas que, quando você vai ver, são aquelas famosas jabuticabas. A vida na cadeia dos assassinos é frequentemente muito melhor que a vida dos parentes do assassinado. Ele sai no lucro, o bandido. Agora, eles usam direitos humanos, a expressão direitos humanos, para tudo. Para tudo. Se você faz qualquer coisa com índio, direitos humanos. Mulheres, direitos humanos. Os direitos humanos são muito bem explicitados e são nossos. Também nós não só apoiamos isso, como nos valemos dos direitos humanos. Agora, crime é crime. Crime é crime. E o criminoso não pode ser tratado como um homem de bem. Ponto final. Agora, a vida dele a gente não tem que se preocupar tanto com a vida dele, porque ele desprezou a vida de alguém, esses assassinos, menospreza a vida, e estão lá vivendo muito melhor do que os pobres brasileiros, os pobres do Brasil, que levantam às 5 da manhã, pega o ônibus, viaja um tempão, aí cumpre a jornada de trabalho, pega o ônibus, chega em casa exausto e não come, não tem 3 refeições por dia, por exemplo. Portanto, o assassino preso vive melhor que ele, porque eles também não têm o direito de ir e vir, porque não tem dinheiro. Então, você passa a vida entre a casa dele e o trabalho. É como se estivesse preso. E o preso tem uma vida melhor. Esse é o Brasil. Ô Zé, tudo isso que eu falei, esses benefícios para os bandidos na cadeia, eles são feitos em nome da ressocialização do bandido. Porque ser visitado pelo parente faz ele se sentir melhor, e aí ele tem mais chances de se ressocializar, de voltar para a sociedade sem ser um criminoso. Obviamente, a gente não precisa defender o contrário, quer dizer, prisões onde tem 10 presos para ocupar o mesmo metro quadrado. A privação da liberdade, ela já é uma pena grave, já é algo difícil de se viver dentro de uma cela. O sujeito pode ter lá as condições para ele deitar, para ele dormir, mas é uma cela, como disse o carcereiro do Marcelo Odebrecht, que estava reclamando das condições, né, Zé? Então, existe muita hipocrisia sobre esse assunto. Você disse muito bem, né? O termo é muito amplo, direitos humanos. O que significa isso? É o direito inerente ao ser humano, ou seja, você nasce com esse direito. É o direito à vida, o direito à liberdade.
E quando você está preso, você perde parte desses direitos humanos, ou seja, a restrição do direito da liberdade. Uma vez, o Arnaldo Farid Sá, que é um deputado de São Paulo, leu no plenário da Câmara e me entregou um cardápio da prisão que eu fiquei assustado. Eu não sabia que era desse jeito, eu juro. Café da manhã, biscoito de não sei o quê, com pão com manteiga. No meio da manhã tem outro café. Na hora do almoço tem bife a rolê, bife acebolado. Cada dia da semana um tipo de comida. No meio da tarde outra, e tem o jantar e tem o café final quando se encerra a atividade no presídio. Não é justo. As pessoas aqui fora não têm esse direito humano de se alimentar e ser tratado assim. Mas, por outro lado, Augusto, é preciso acreditar na ressocialização, senão você mataria todo mundo que cometesse algum crime. É preciso acreditar. E o direito brasileiro tem essa origem. A origem do direito brasileiro é a de recuperação. Todo mundo sabe que 25% a 30%, isso é uma estatística, ou seja, científica, né? De 25% a 30% são irrecuperáveis. O que se faz é em nome dos outros, 70% que podem ser recuperados. Essas pessoas estão sob a tutela do Estado. É natural que seja assim. O Estado tem que cuidar deles, porque eles estão privados da liberdade. Da integridade física. Exato. Mas você não também, pode, você não pode estender, intelectual você não pode física Você não pode tratar, Zé, um Marcola como um sujeito passível de recuperação. E o discurso então esses 30 e poucos %, eles gozam de todos esses direitos. O discurso da ressocialização não pode ser pretexto para facilitar a vida do bandido. A punição dele é um motivo para ele se ressocializar, para ele nunca mais cometer o crime. Então, se ele sabe que ele vai ser punido e que vai ter uma punição dura, e tem uma tese que circula no direito que a prisão deve ser, as condições na cadeia do criminoso devem ser piores do que a do sujeito mais pobre que vive fora da cadeia. Da vida porque no bairro mais pobre. Senão não é uma punição. E eles fazem tudo ao contrário, eles sempre facilitam a vida do bandido. Isso não é um discurso, né? É uma lei. É a lei, é a Constituição brasileira. Sim. E a concepção da legislação brasileira de recuperação. Não vou questionar isso porque é uma lei, nós vivemos no império da lei. Agora, só para concluir a minha fala, eu acho um desequilíbrio muito grande. O que mais me revolta é você ver, por exemplo, aqui está o Luiz Estevão, gente, milionário, preso, e o custo dele é R$5.000. Em média, no Brasil, um preso custa R$3.000. Isso humilha o cidadão, isso humilha. R$3.000, 5.000 numa penitenciária que tem médico. Os presos têm médico à disposição de plantão e dentista. Não, então, assim, isso não pode acontecer. É um desequilíbrio. Humilha quem está aqui fora. Zé, pensa bem. A Suzane von Richthofen, ela foi 2 vezes já, 3, 4, sei lá, libertada no Dia das Mães. Saidão do Dia das Mães e Dia dos Pais. Ela é a mandante, se não participou, da morte da mãe. Quer dizer, é completamente louco isso aí. Quer dizer, em princípio, você solta... Vai acreditar em recuperação assim? Solta uma matricida para visitar o quê? O túmulo? É a piada mais macabra desse país.